E como hoje é quinta-feira, chegou a hora da coluna Seu Direito Digital. E nós já estamos aqui com a presença ao vivo de Leandro Alvarenga. Leandro, boa noite, bem-vindo novamente. Boa noite, Marisa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos de casa, espero que estejam todos bem. Leandro, vamos falar um pouquinho novamente sobre o PL das fake news, que mais uma vez, que essa semana, aliás, foi adiada a votação. Foram, aliás, dias conturbadíssimos, né? De um embate verdadeiro entre o governo e as Big Techs. Leandro, vamos começar falando nisso. Esse adiamento mostra a força das Big Techs e mais, você acredita que houve mesmo abuso de poder econômico por parte do Google, como afirma o governo? Bom, Marisa, a primeira coisa a gente precisa entender que não é uma briga das Big Techs contra o governo, né? Essa é uma briga de ideologias diferentes. Que as Big Techs são afetadas? São. Mas muitas outras camadas da sociedade são afetadas também. E muitas outras camadas se mobilizaram contra esse projeto. Assim como tinham diversas camadas que estavam a favor do projeto. Nós mesmos aqui falamos algumas vezes desse projeto, que ele tinha muitos pontos bons, que ajudavam, por exemplo, o usuário a ter acesso às informações porque ele foi bloqueado, mas tinha muitos pontos ruins, por exemplo, essa parte de regulação de quem vai dizer o que é verdade, o que não é verdade, que poderia gerar um cerceamento de direito de defesa. Então, efetivamente, eu não digo que foi uma vitória das Big Techs, eu acho que foi uma vitória da sociedade. O debate tem que ser feito com as Big Techs, sem as Big Techs, mas com todo o setor que é afetado. E elas são afetadas, elas têm o direito de falar o que elas pensam. O problema é quando elas abusam disso, né? Eles não poderiam alterar os algoritmos para que levassem a uma posição privilegiada para sites patrocinados. Então é isso que se investiga, se efetivamente aconteceu uma alteração no algoritmo para direcionar para a posição deles, né? Então, se isso aconteceu, pode ser sim considerado um abuso de poder econômico. Mas isso é uma teoria ainda, né? Pode ser simplesmente que houve uma grande manifestação, houve uma grande mobilização nas redes sociais, assim como houve também na época que falaram que aumentaram os impostos. Você viu as redes sociais todas, quem votou a favor do Lula, quem votou contra o Lula, se mobilizando juntos por conta de uma ideologia. Que eu vejo agora, eu vi muita gente que votou no governo atual contra essa regulamentação, né? E vi gente que era contra o governo atual e que também era a favor da regulamentação. Então, na verdade, isso é um debate de ideias que tem que seguir e fluir. Mas se houve algum abuso, ficar comprovado efetivamente que houve um direcionamento, ele deve ser punido, Marisa. Tá certo. Bom, vamos acompanhando, né, Leandro? Novidades vocês encontram, claro, em Olhar Digital. Agora, uma dúvida de um futuro colega seu de profissão, aliás. Ele acompanha a nossa transmissão, é o André. Ele diz assim, que ele está cursando Direito e diz que tem usado o ChatGPT para pesquisas, para organizar as ideias. A dúvida dele ele inclusive tira dúvidas perguntando até ali e depois checa, obviamente, se aquilo é verídico. Ele pergunta se há algo mais atualizado no segmento de direito das inteligências artificiais aqui no Brasil e se existe alguma regulamentação para isso, Leandro. Bom, Marisa, eu não vou falar o nome da minha empresa para não fazer merchan, que não pagaram por Olhar Digital, né? Mas vamos lá, existem muitas tecnologias jurídicas para fins de auxiliar os advogados. Nós temos pesquisas de jurisprudência, criações de peças processuais, atendimentos a consumidores ali por bots, já direcionando questionamentos jurídicos, provavelmente ditos, mais simples. Então, tudo isso são inteligências artificiais de diversas legal techs, que é o que chamam as tecnologias de direito, né? Até algumas delas são questionadas até pela OAB, se pode, se não pode, e aí é uma outra discussão. Mas existem várias. Com relação à regulação de inteligência artificial, não existe no Brasil ainda, Marisa. Inclusive, semana passada foi apresentado um novo projeto de lei pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Nós já havíamos um projeto de lei anterior
que já estava em discussão, que tentaram aprovar as pressas. Nós fizemos um trabalho com a comissão para tentar segurar esse projeto, porque a sociedade precisava discutir melhor, porque ele estava prejudicando a tecnologia, e agora tem um novo projeto do Rodrigo Pacheco, ali o senador Rodrigo Pacheco, para tentar regular a matéria. Eu creio que em breve nós recebemos uma regulação, Marisa. Tá certo, bom, tá aí respondida a sua dúvida, não é, André? Bom, e agora um leitor que não quis se identificar, ele contou para o Olhar Digital que ele tem direito ao Bolsa Família, que acionou a Defensoria Pública da União para até conseguir esse benefício, que inclusive ele havia pedido durante o governo anterior. E quando ainda era chamado de Auxílio Brasil. A dúvida dele é, segundo ele, a tramitação junto ao governo está muito lenta e ele pergunta se tem algo que ele possa fazer para acelerar esse processo, já que presencialmente não tem atendimento, é tudo pelos meios digitais, agora, né, não Marisa? é? O que ele deve fazer, Leandro? O que ele pode é entrar em contato com o governo federal, tem órgãos específicos para isso, levando o número do processo e tentando fazer ali um adiantamento, entendendo o motivo da demora, né? Isso pode ser feito por telefone, Marisa. Outra questão é, existem algumas situações que na justiça se permite antecipar o processo, vamos dizer assim, colocar entre aspas aqui, furar a fila do processo, né? A gente sabe que a justiça é muito lenta em decorrência da quantidade, o grande volume de processos. E aí os funcionários não dão conta. Então existem, se ele estiver passando por um perigo, alguma situação de extrema necessidade, ele pode pedir, por exemplo, a Defensoria pedir uma tutela de urgência, né, que ele vai poder pular à frente ali para uma análise mais rápida. Outra situação é que se ele for um idoso, a gente não sabe quem que é a pessoa, né, ele tem prioridade legal, né, e se ele for acima de 80 anos, tem a nova legislação que tem uma dupla prioridade, né, a prioridade do idoso e do idoso mais idoso, né, e acaba o processo andando um pouco mais rápido. Mas efetivamente, Marisa, infelizmente a justiça demora, e aí, se ele entender que a Defensoria Pública não está atendendo ele adequadamente, o caminho correto seria procurar um outro advogado particular, porque a Defensoria Pública faz um ótimo trabalho, mas tem muita demanda, e talvez eles não consigam ali dar a dedicação necessária. Mas a Defensoria Pública sempre atua muito zelosamente e ajuda os mais carentes, Marisa. Bom, tá certo. Espero que a gente consiga ter ajudado um pouquinho aí essa pessoa que acompanha a nossa transmissão. Leandro Alvarenga, muitíssimo obrigada pela participação de hoje. E na quinta-feira nos encontramos. Muito obrigado a você, Marisa. Obrigado a todos de casa. Fiquem com Deus. Aguardo sua pergunta semana que vem e até quinta-feira. Bom, pessoal, até quinta-feira para o Leandro Alvarenga. Lembrando que você também pode participar aqui com a gente com as suas dúvidas, enviando para a hashtag Seu Direito Digital nas redes sociais do Olhar Digital todas as suas dúvidas. O Leandro Alvarenga, ele retorna quinta-feira que vem e ajuda a gente mais um pouquinho com outros esclarecimentos.